Toda a humanidade foi e é chamada por Cristo para viver uma vida nova, algo extraordinário e libertador. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, chama a si todos os que estão cansados e oprimidos, e Ele os aliviará. Jesus é o alívio para o cansado e a libertação para o oprimido. Este tão poderoso chamado de Jesus nos faz refletir sobre a paz, libertação, a graça que encontramos na presença dele. Ele tem o alívio eterno a proporcionar às almas cansadas. Ele tem a libertação completa para nos proporcionar. O primeiro passo a ser dado é ir até a presença de Jesus. Mas depois de encontrar o alívio e a libertação em Cristo, nós passamos pelo versículo de número 29, aonde Jesus diz para tomarmos sobre nós o seu jugo e aprendermos dele, que ele é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para a nossa alma. Em outras palavras, o jugo pode ser interpretado como sua ordenância. Envolve renúncia e abnegação para viver para Jesus. E antes que você questione acerca do peso e da dificuldade de abrir mão da própria vontade por amor à presença de Jesus, ele mesmo disse no versículo de número 30 do mesmo capítulo que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Isso significa que se você se posicionar e se dispor a viver para Jesus, ele te ajudará a vencer. Ainda que não seja fácil, não é impossível. Ainda que seja dificultoso, é prazeroso. Ainda que envolva um bom esforço a ser empregado, resultará na melhor vida a ser vivida e no final a vida eterna. Contudo, se você que me ouve quer realmente experimentar o chamado celestial de Jesus e mergulhar nesta nova vida, vamos acompanhar uma das passagens em que Jesus nos trouxe um grande ensino sobre os chamados e escolhidos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Se você é novo por aqui ou já é de casa, eu te convido a curtir este vídeo e, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 16, que diz: leia comigo: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia! Queridos, Jesus nesta passagem leva ao conhecimento dos discípulos uma nova parábola, que era uma das formas que Jesus utilizava para se comunicar com seus discípulos e com aqueles que estavam ao seu redor. Nesta parábola, descrita no capítulo de número 20 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Ou seja, Jesus aqui estava nos descrevendo, por parábola, a história de um homem que era pai de família e certamente como forma de sustento possuía uma vinha, que é a planta de onde surgem as uvas, que mais tarde dão origem aos sucos de uvas e vinhos, que no tempo de Jesus, muito provavelmente, eram utilizados no comércio local. Este homem saiu de madrugada para assalariar, isto é, como contratar homens para trabalhar em sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha, e, saindo perto da hora terceira, horário que corresponde a algo próximo das 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos, que também pode ser traduzido por desocupados, na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, horário em torno do meio-dia e das 3 da tarde, fez o mesmo, ou seja, contratou mais trabalhadores. E, saindo perto da hora 1/10,
horário que corresponde às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Isto é, o pai de família estava perguntando por que eles haviam ficado o dia inteiro sem trabalhar, em outras palavras. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele, ou seja, o pai de família os disse: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, às 5 da tarde, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um, e, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Jesus termina esta parábola com a seguinte lição. Qual foi o versículo que nós lemos? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia! Queridos irmãos e ouvintes, nesta passagem nós aprendemos muitas lições, dentre elas as seguintes: na ótica de Deus, os últimos são os primeiros. Se Ele quiser abençoar o último na mesma proporção como abençoa o primeiro, quem sou eu para questionar? Eu não posso jamais cuidar receber mais por trabalhar mais, nesse sentido, no reino de Deus. Isso funciona no raciocínio humano. Se eu estou engajado na obra de Deus, eu sei que existe uma recompensa para mim, mas eu não posso esperar que ela supere qualquer outra bênção daqueles que vieram depois de mim somente pelo fato de eu estar trabalhando há mais tempo. Nesse sentido, quanto mais buscamos, mais recebemos. Quanto mais trabalhamos, mais se nos é dado, na lógica humana. Mas quando paramos para pensar acerca desta passagem, nós vemos que aqui se aplica, muito provavelmente, a salvação. Quando se aplica a salvação, a mesma salvação proporcionada àquele que já está há um bom tempo na presença do Senhor é proporcionada àquele que está chegando agora, que trabalhou pouco, que se engajou pouco, mas mesmo assim recebe a mesma salvação proporcionada àquele que está engajado na obra há mais tempo. Deus chamou cada pessoa para se engajar em um ponto específico da vinha. Ele faz o que faz, como faz e com quem quer fazer. Eu não tenho moral espiritual para questionar o quanto eu devo receber ou não de Deus. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Os primeiros trabalhadores tinham tudo para serem muito melhores. Eles estavam há mais tempo trabalhando. Isso resulta em mais proximidade com o ambiente de trabalho. Eles poderiam aceitar o salário em paz e progredir aos poucos dentro da dedicação e disposição em trabalhar na vinha do Senhor. Mas ao invés de agirem desta maneira, escolheram murmurar quanto ao salário que haviam recebido, nos dando a impressão de que, por esta atitude, eles não foram aceitos diante do pai de família. Isso significa que até aqueles que estão há mais tempo engajados na vinha podem ser rejeitados por sua negação e revolta contra a vontade do dono da vinha. Todos fomos chamados, mas se quisermos ser mais do que chamados e nos tornarmos escolhidos,
precisamos nos dispor a nos submeter à vontade do dono da vinha, pois ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que faz, no tempo que faz, como faz e com quem ele decide fazer. Por isso não questione ou reclame acerca do tratamento do dono da vinha, pois ele sabe o que é melhor para os seus trabalhadores. Certamente o texto não está nos direcionando a entender que não importa o meu esforço, não é isso. Se eu me esforço mais, me entregando por inteiro à presença do Senhor, naturalmente ser-lhe-á-me dado em medida maior a profundidade. Mas quando se aplica à salvação, a mesma coroa que me está proposta a todos quantos estão em Cristo, independentemente do tempo em que já tenham se aproximado da presença de Cristo. A mesma coroa que está proposta a alguém que está nesta caminhada de fé há 20 anos, está proposta àqueles que estão chegando agora. Eu não posso julgar receber algo maior por ter mais tempo de caminhada de fé. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que realmente se submetem à vontade do dono da vinha. Então não importa o quão esteja sendo difícil de suportar a sua carne que tem gritado dentro de você, tentando te influenciar a não atender, a não se submeter à vontade do dono da vinha. Leve o desejo carnal, influenciado pela voz do inimigo, em sujeição à vontade do seu espírito, que está clamando dentro do seu ser para que você venha dar ouvidos à palavra que Deus já determinou sobre a sua vida. Se Deus já nos deu uma direção, mesmo que seja difícil de concretizá-la, nós precisamos ir, mesmo que a nossa carne não queira, mesmo que o inimigo esteja tentando ressoar em nossos ouvidos, que nós não precisamos, nós devemos, nós precisamos cumprir a vontade do dono da vinha, pois existe uma recompensa quando nós decidimos agradar e fazer a vontade do Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Se você é novo por aqui, eu já te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Em nome do Senhor Jesus. Amém?